Alerta! O vinagre de maçã se torna um veneno se você fizer isso. Todo mundo fala dos benefícios do vinagre de maçã, mas poucos explicam que se ele for utilizado da forma errada, ele pode se tornar um veneno. E é justamente sobre isso que eu vou falar nessa live hoje. Vou te contar os detalhes. O que faz com que o vinagre de maçã deixe de ser um remédio, deixe de ser um aliado e passe a ser um inimigo, um veneno. E olha, não quero ninguém dizendo aqui, olha lá o doutor João falando que não é mais para tomar vinagre de maçã. Não é isso. O vinagre de maçã, ele é excelente. Tanto que eu vou começar falando dos benefícios do vinagre de maçã. Mas eu tenho que te alertar sobre os riscos, para você não correr o risco, mais uma vez repetindo a palavra, de se prejudicar com este produto, com este ingrediente que é tão bom para a sua saúde quando utilizado da forma correta. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico formado pela principal faculdade de medicina do Brasil, a UFRJ, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conta no chat, me conta nos comentários de que parte do Brasil você me assiste e também me fala, aliás, do Brasil não, de que parte do mundo você me assiste e me fala se você usa o vinagre de maçã. Eu uso o vinagre de maçã praticamente todos os dias, quando eu não me esqueço, né? Que eu também me esqueço de vez em quando. Mas eu gosto muito, sempre tenho vinagre de maçã em casa, sempre tempero as minhas saladas, sempre tempero os meus alimentos e também tomo ele diluído em água quase todos os dias. E você? Você toma o vinagre de maçã? Me conta aí. Eu tô aqui, ó, em Londres. O dia tá ensolarado, não dá para ver aí, mas está um dia bonito, céu azul. E você? Onde você está? Vamos lá, pessoal. Benefícios do vinagre de maçã para começar. Primeiro, ele tem ácido acético, que é o princípio ativo responsável por melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo o pico de glicemia. Por isso que o vinagre de maçã é uma boa ferramenta para o tratamento de pessoas com diabetes e pré-diabetes, ok? Então esse é o primeiro benefício do vinagre de maçã. Além disso, ele também estimula a produção de ácido clorídrico, podendo melhorar a digestão. Doutor, eu tenho refluxo. Eu posso tomar vinagre de maçã? Depende. Depende. Se você estiver fazendo o acompanhamento correto, você pode tomar o vinagre de maçã. Eu tenho um paciente lá do Rio Grande do Sul, não vou citar o nome dele, que tinha um refluxo muito intenso, muito grave, e que, inclusive, foi recomendado a ele fazer a cirurgia de refluxo, né, para corrigir o refluxo. Para não corrigir o refluxo, mas para reduzir os sinais e sintomas da doença. Nós fizemos um tratamento com ele, com várias estratégias, e uma das estratégias era justamente utilizar o vinagre de maçã, e hoje ele teve melhora de 80% a 90% dos sinais e sintomas, e ele vivia com isso há mais de 15 anos. Segundo benefício, então, é melhorar a digestão. Terceiro, ele favorece a queima de gordura. Temos diversos estudos mostrando que o vinagre de maçã, quando utilizado por pessoas com sobrepeso e acima do peso, ajuda a queimar gordura, a diminuir o peso. Doutor, significa que eu, que já tô magro, que já tô magra, se eu tomar vinagre de maçã, eu vou emagrecer mais? Eu vou perder músculo? Não. Não é isso. Porque o estudo foi feito com pessoas acima do peso. Então isso não se aplica a você. Ok? E ele também tem ação antioxidante, tem ação prebiótica, tem ação anti-inflamatória e é utilizado há milhares de anos como medicamento. Agora, por que acontecem os efeitos colaterais? Quais são os riscos quando você usa o vinagre de maçã de forma errada? E eu quero fazer um pedido aqui para vocês que chegaram aqui hoje, que é a primeira vez que está me assistindo, para você se inscrever no canal. Então, aqui nós temos milhões de espectadores recorrentes. Só que apenas 10% desses espectadores são inscritos no canal. Então eu peço que você faça isso, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os nossos conteúdos. Principalmente
Se você chegou aqui hoje, se é a sua primeira vez aqui me acompanhando, ou se você já me acompanha há mais tempo, mas ainda não está inscrito. Então, clica na palavra inscrever-se e depois ativa as notificações. Vamos lá. Primeiro risco do vinagre de maçã: danos ao esmalte do dente. O vinagre de maçã, ele é ácido, tem o pH em torno de 2,5. E o ácido acético, ele remove íons de cálcio e de fosfato do esmalte do dente, podendo causar uma desmineralização. Dessa forma, o esmalte pode amolecer, perder a resistência, e isso leva a um maior risco de cáries e de sensibilidade. Por isso, se você for tomar o vinagre de maçã, após o consumo, enxague a boca, faça um bochecho com água mesmo, ok? Ou toma de canudinho, que também é uma opção que vai proteger mais os seus dentes. Segundo risco, e esse aqui é para quem bebe o vinagre de maçã puro. Por isso que é importante diluir em água. Por quê? Como ele é muito ácido, ele pode acabar causando uma lesão no esôfago. Ele queima a mucosa esofágica. O contato direto do ácido com o epitélio escamoso do esôfago pode gerar necrose coagulativa, quando a morte das células superficiais pode causar erosões, ulcerações, que vão levar a dor, ardência, sangramento e, em casos graves, até mesmo a um estreitamento permanente do esôfago, o que é muito ruim e que ninguém quer passar por isso. Por esse motivo, quando for tomar o vinagre de maçã, não consuma puro, dilua em água. Geralmente, a dose que nós recomendamos é de 1 colher de sopa, que são 15 ml, diluídos em 1 copo de água, que são 200 ml. Essa é a proporção segura, ok? Terceiro risco: azia, gastrite e refluxo. E isso aqui vai variar de pessoa para pessoa e vai variar também de acordo com as estratégias que a pessoa utiliza para tratar esse problema. Porque o ácido acético, ele aumenta o tônus do esfíncter esofágico inferior, inicialmente. Mas, se consumido em excesso, ele pode sobrecarregar as células parietais do estômago, causando a hipercloridria, que é o excesso de ácido. Esse excesso de ácido vai irritar a mucosa gástrica e causar inflamação crônica, gastrite. E também pode acabar enfraquecendo o esfíncter esofágico com o tempo, o que vai levar ao refluxo gastroesofágico. Então, em quantidades adequadas, ele não corre esse risco. Agora, se exagerar, pode acabar causando esse problema. Quarto risco: alterações do balanço ácido-base. O excesso de vinagre de maçã, por mais que seja ácido, o exagero pode alterar a homeostase. No sangue, o ácido acético é convertido em acetato, que é metabolizado em gás carbônico e água, retirando íons de hidrogênio. O resultado disso é reduzir a acidez sanguínea, causando alcalose metabólica, que vai gerar fraqueza muscular, tontura, confusão mental e, em casos graves, arritmias cardíacas e morte. Mais uma vez, um outro motivo para você não exagerar. Quinto risco: hipocalemia, que é a queda do potássio. O ácido acético em excesso aumenta a filtração renal de potássio. Além disso, também pode ativar canais renais que promovem a excreção de potássio. E o resultado vai ser cãibras, palpitações, fraqueza generalizada e até mesmo parada cardíaca. Mas, pessoal, isso é com o excesso. Ninguém vai ter hipocalemia se tomar o vinagre de maçã 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Agora, se você tomar 1 litro de vinagre de maçã por dia, aí vai começar a abrir espaço para o problema aparecer. Sexto risco: interações medicamentosas. Vinagre de maçã pode diminuir a absorção de alguns medicamentos por ser capaz de alterar o pH gástrico. Além disso, pode aumentar o risco de sangramento se utilizado com anticoagulante como a varfarina, porque ele potencializa a ação anticoagulante. Além disso, pode potencializar a hiperglicemia em pacientes... pode potencializar a hipoglicemia em pacientes que usam insulina ou antidiabéticos, porque ele também reduz a glicose. E pessoas com problemas renais, o excesso de ácido acético pode sobrecarregar os rins.
e isso pode acabar agravando quadros de insuficiência renal pré-existente. Outras contraindicações: úlceras gástricas ou duodenais, esofagite ou sensibilidade esofágica, isso aí é avaliado caso a caso, pessoas com doença hepática, doença do fígado avançada, doença renal avançada e pacientes com osteoporose também precisam tomar cuidado com o excesso, porque ele pode reduzir a absorção de cálcio no longo prazo. Como tomar o vinagre de maçã da forma segura? E como escolher o vinagre de maçã também? Primeiro, dilua sempre 1 colher de sopa, 15 ml, em um copo de água, 200 ml. Nunca tome puro, para proteger o esmalte dos dentes e a mucosa do esôfago. Se preferir, utilize um canudo ou enxague a boca depois de tomar. Consumo máximo seguro. Vou botar aí de 2 a 3 colheres de sopa por dia, ok? No máximo 45 ml por dia, no máximo. Beleza? Vai tomar uma vez em jejum, uma vez antes do almoço, uma vez antes de dormir. Acho que é uma boa estratégia aí, principalmente para quem tem diabetes ou para quem quer perder peso, ok? E como escolher o melhor vinagre de maçã? Primeiro, vai olhar para a garrafa. É de vidro ou é de plástico? Vamos optar pela de vidro. Segundo, ele é orgânico? Interessante que seja, porque maçãs são frutas que exigem muito uso de pesticidas. Terceiro, ele é filtrado ou não filtrado? Nós queremos a mãe do vinagre, que tem enzimas, que tem probióticos. Então, ele, de preferência, vai ser na garrafa de vidro, orgânico, não filtrado e não pasteurizado. Evite marcas com aditivos ou corantes, porque eles são menos puros e provavelmente menos eficazes. Pessoal, vinagre de maçã é um aliado natural com muitos benefícios. Ajuda na digestão, controla a glicemia, ajuda a emagrecer, pode ajudar a melhorar a circulação, a controlar a diabetes, controlar colesterol. Tem estudo em ratos mostrando controle da pressão arterial, mas se for tomado em excesso, se for tomado puro, se for tomado de forma errada, ele se torna um veneno para o seu corpo. Lesões esofágicas, problemas renais, efeitos colaterais metabólicos, interações medicamentosas perigosas. Por isso, moderação, diluição e consciência são a chave para o vinagre de maçã continuar sendo um grande aliado da sua saúde. Doutor, você falou aí que o vinagre de maçã tem vários benefícios, contra o diabetes, por exemplo. Isso significa que é para eu parar de tomar um remédio para o diabetes? Não. Doutor, você falou aí que o vinagre de maçã ajuda no diabetes. Significa que eu posso comer açúcar? Que eu posso ser sedentário? Que eu posso beber e fumar à vontade? Aliás, você pode tudo. Agora, não dá para você depositar todas as suas esperanças no vinagre de maçã. De que adianta você toma o vinagre de maçã direitinho todos os dias, mas você dorme mal, fuma, bebe, come fritura doidado, não se alimenta bem, não faz atividade física, tá com 350 quilos. Não vai ser o vinagre de maçã que vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é você. Parar de fazer aquilo que está causando o problema e passar a fazer aquilo que resolve o problema. Só assim que você vai conseguir, finalmente, quem sabe, reverter o estrago que foi feito ao longo das últimas décadas. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia, depressão, essas doenças estão diretamente relacionadas aos seus hábitos, à forma como você vive a sua vida. Se você não muda os seus hábitos, essas doenças vão continuar se desenvolvendo, ok? Então você precisa parar de ter hábitos ruins e passar a ter hábitos saudáveis. Ah, doutor, quais são os hábitos saudáveis? Alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, não beber, não fumar, ter relacionamentos saudáveis. Tudo isso vai transformar a sua vida para melhor. Se você quiser ter acesso ao guia completo, o manual com o passo a passo para você introduzir na sua vida os melhores hábitos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. O link está na descrição do vídeo
e também nos comentários fixados. Esse livro vai te mostrar como prevenir, tratar e reverter doenças, as principais doenças da atualidade, como prevenir infarto, câncer, derrame, como tratar e reverter hipertensão, diabetes, má circulação, colesterol alto, de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, dependendo apenas da sua força de vontade e da sua disciplina. Nada além disso. Para ter acesso ao livro, mais uma vez, o link está na descrição e nos comentários fixados temos a versão física, R$ 79,90, com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital por apenas R$ 39,90, ok? Clica no link da descrição ou no link dos comentários fixados e adquira agora o seu código da longevidade. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Pessoal, curta esse vídeo aqui. Muita gente usa vinagre de maçã e acha que por ser um produto natural não tem riscos, mas não é assim que funciona. Tudo na vida tem risco. E se a gente não souber como usar, vai deixar de ser amigo e passar a ser inimigo, ok? Então, quando você curte esse vídeo, você vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade. Eu estou aqui fazendo a minha parte, como médico, profissional da saúde, de levar conteúdo para você. Mas eu peço que você entre nessa missão comigo e juntos vamos salvar vidas. Por isso, deixe o seu joinha nesse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ok? Se inscreva no canal para que você não perca as nossas informações. Tudo bem? Ativa também o sino das notificações. E por último, compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Dá uma nota aí de 0 a 10. O que você acha desse vídeo? 0 muito ruim, 10 muito bom. Sua opinião é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso trabalho. Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para Ateliê, Leninha Souza, Sandra Maria de Maceió, Lúcia Ferreira do Rio de Janeiro, Neucilema Chaves no Mato Grosso, Elvira Pereira Reinaldo de Campos dos Goitacazes, sempre com a gente aqui. Abraço para Josenice Alves de Caruaru, Nilza Rocha, Márcia de Barros Vieira de Ipatinga, Doces Glória, Williams Vieira dos Santos, dizendo aqui que, ó, tomo 2 vezes ao dia, antes do café, antes do almoço, perdi 13 quilos em 50 dias. Caramba! Ué. E tava com quantos quilos, Williams? Quero saber aí, tô curioso. Abraço para Maria Aparecida Cândido Nascimento, Zelina Miranda Marques, de Minas Gerais, Sandra Maria, Mendes Jeremias de Angola, Arlene Freitas de São Fidélis, Laides Rodrigues, Alba Soares de Vitória da Conquista, a Suíça Baiana. Legal, eu não sabia disso não. Abraço para Carminha Pastor de Suzano, Érica Hayashi, Maria José Araújo, Silvia Araújo, Aloysio Duarte Filho falando muita enrolação. Aloysio, se não gostou, pode sair, querido. Pode sair. Não estou obrigando ninguém a ficar aqui, ok? Se você acha enrolação, tem quem goste, beleza? Abraço para Iraildes Maria dos Santos, de Belém do Pará, Luciano Alves, falando que toma 50 ml. Eu acho que é muito 50 ml. Eugenie Cretlidivete, de Nanuque, Minas Gerais, Mara Lara, Vera Emília, Damares Barbosa, Nazareno Azevedo, Hélio Loyola, de Itapajé, no Ceará, Janete Santos, de Santo Antônio de Jesus, Gladys Nunes, quem mais está com a gente aqui? Marilene Dias Martins, Ioneide Barros, de Sergipe, que já compartilhou e já deixou o joinha. Abraço para 100% Gamerplay, Carlos Curto, Joana Dark, de Minas Gerais, Leir Dalla Paula Nunes, Luísa, Antônio Batista, quem está com a gente aqui? Dévio, de Sete Lagoas. Abraço para... Bom, Dévio de Sete Lagoas é um fake. Dévio, isso aí é coisa do Satã. Não quero aqui na minha live não, hein? Abraço para Sueli Jorge, do Rio de Janeiro. Silvio Monteiro.
Quem mais está com a gente aqui? Inês Gonçalves dos Reis, Maria Aparecida Cândido Nascimento, Selma Continho do Rio de Janeiro, Marcilene Cristino, Elizabeth Vitaliano, Rosemar Taranto, Jurema Santiago de Guarulhos, Leti Becker de Monte Carlo, Janete Godoy Estrela, Edvirges Batista de Oliveira, Isaac Gabriel da Bahia. Quem mais está com a gente aqui? Marcelo José, Arlene Freitas, Antônio Santos, de Belo Horizonte, perguntando se quem tem pangastrite pode tomar. Antônio, pode tomar, mas vai depender de 1 milhão de fatores, né? Poder tudo pode. Agora, deve-se. Quem tem câncer no pulmão pode fumar? Pode fumar. Mas deve fumar? Talvez não. Quem está obeso pode tomar refrigerante? Pode. Mas deve tomar refrigerante? Talvez não. Quem tem dor nas costas pode ser sedentário? Pode ficar sem fazer atividade física? Pode. Mas não necessariamente deve. Então, tudo pode, né? Raul Seixas já dizia lá, né? Faça o que tu queira. Como é que ele fala? Ele fala alguma coisa, pois está tudo na lei, né? Então, poder você pode tudo. A questão é se deve ou não. E para saber se deve ou não, é necessário uma investigação mais aprofundada. Então, pangastrite. O vinagre de maçã é uma contraindicação. A pangastrite é uma contraindicação absoluta ao uso do vinagre de maçã? Não é uma contraindicação absoluta. Agora, vale a pena fazer o uso do vinagre de maçã? Depende. Quais são os objetivos? Como a pessoa reage ao vinagre de maçã? Essas perguntas precisam ser respondidas. Bom, um abraço. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Márcia Neves de Campo Grande, José Ferreira de Vitória, Maria Juliane Souza, Virgínia Feitosa. Pessoal, tem como responder. Pessoal, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu ficar respondendo todas as perguntas, eu respondo o que eu vejo aqui. Se eu ficar respondendo todas as perguntas, eu vou ficar o dia inteiro na live. Eu não vou comer, não vou ao banheiro, não vou fazer as minhas necessidades, não vou beber água, porque por semana são mais de 5.000 comentários aqui no canal, né? Eu não respondo, não tem como responder. Quais são os comentários que eu respondo? Quem é membro do canal respondo. Quem é cliente do livro e manda uma pergunta para o nosso WhatsApp, eu vou responder. Quem é meu paciente, óbvio que eu vou responder, tá? Quem manda valeu demais, quem manda uma contribuição para o canal, eu vou responder. Agora, não dá para eu responder todas as perguntas. Eu vou responder quem, além de contribuir com a atenção, com o tempo, com o engajamento, também contribui com a manutenção do canal, tá? Então, se for membro, eu sempre respondo. Se mandar valeu demais, eu sempre respondo. Se for cliente dos nossos serviços ou produtos, eu também vou responder, tá? E aqui eu vou responder alguns comentários. Abraço para Wilson Simões, do Rio de Janeiro, José Barbosa, de Caturité. Vamos lá. Damares Barbosa. Fiz uma receita de 400 ml de vinagre em 2 litros de água. Já tem muito vinagre e pouca água. Curtiu por 5 dias. Tomo 50 ml em jejum e 50 ml à noite para baixar o colesterol. Bom, ok. Eu acho que está pouco diluído, né? Mas tudo bem. Abraço para Elaine Cristina de Coromandel, Tânia Maria Kaiser, Terezinha Nunes da Silva Amoral. A Luísa perguntando, quem tem doença autoimune pode? E aí aquilo, pessoal, o que eu acabei de falar? Como que eu vou responder essa pergunta se eu nem sei qual é a doença autoimune? E aquilo pode? Tudo pode. Agora, deve? É o certo? É o melhor? Ou é arriscado? Vale o risco-benefício? Como que eu vou saber? Você me perguntou se quem tem doença autoimune pode, eu não sei. Não sei qual é a doença autoimune, não sei quem é a pessoa, a idade, o peso, as queixas, as alergias, os medicamentos em uso. Como que eu vou responder? Pode? Poder pode tudo. Deixa eu até ver como é que é essa música aqui do Raul Seixas. Eu esqueci a letra exata. Que é do... Faze o que tu queres, há de ser todo da lei. Faz o que tu queres. Agora, esse é o mais certo, é o mais seguro?
É o que você deve fazer? Não sei. Não tenho como responder. Poder pode tudo, tá? Vocês entenderam o que eu tô falando aqui, né? Abraço para Josefa, de São Luís do Maranhão. Conceição Aparecida Fernandes. Amei, doutor. Parabéns. Gratidão por compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigado, Conceição. Abraço para Edinês de Bangu. Diva de Conais, de São Paulo. Eliane Chaves. Aqui o Wilson. O Wilson pegou a visão aqui, ó. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É isso aí, pessoal. Poder, você pode tudo. Agora, será que vale a pena? Será que você deve fazer isso? Entendeu? Abraço para Rosa Maria de Juiz de Fora, Joilda Simões, Maria do Carmo, Cleudismar Pereira, Ruth Fonseca. Bom dia, doutor João. Quase morri por tomar vinagre de maçã. Não recomendo a ninguém. Usar apenas quando coceira na pele, um pouquinho na palma da mão e aplicar no local. Ó, aqui a Ruth trouxe um relato negativo, que acontece. Tem gente que não se dá bem, né? Não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas não sei, uma reação alérgica, não sei o que aconteceu. Por isso que tem que tomar cuidado, tá? Aí o pessoal pergunta, doutor, eu tenho dermatite atópica, um exemplo. Posso tomar vinagre de maçã? Poder você pode. Mas eu vou falar, não, ó, toma lá o vinagre de maçã. Aí depois vai vir aqui, ó, doutor João, lá do canal, falou que era para tomar vinagre de maçã e olha o que aconteceu comigo. Aqui eu tô falando para milhões de pessoas, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Muito cuidado. Abraço para Marli de Oliveira Sene, Elizabeth Rec Vitalino, que eu já mandei. Doutor, se fizer mistura do vinagre de maçã com cúrcuma e própolis, o que o senhor acha? Acho bom, tá? Mas tem que diluir em água isso aí. Abraço para Luzimar Carvalho de Souza, Magneide Fontoura, Thelma Andrade Borges. Arlene, posso tomar café primeiro para depois tomar? Eu tomo. Pessoal, poder você pode tudo. Depende do seu objetivo. Seu objetivo é reduzir o índice glicêmico dos alimentos, então você tem que tomar antes de comer. Seu objetivo é perder peso, os estudos são com vinagre de maçã em jejum. Então, são muitas variáveis que precisam ser avaliadas e que eu não tenho como responder sem ter informação. Por isso que eu sempre falo, pessoal, quer marcar consulta? Link está na descrição. Link está nos comentários fixados. Quer ler o livro? Link está na descrição. Link está nos comentários fixados. Abraço para José Newton César, Jonaci Simoa, Magneide Fontoura, Ana Luísa aqui, principal faculdade de medicina, sim, a principal, Ana Luísa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a principal, a mais concorrida e a melhor. Não é qualquer um que passa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Pessoas estudam anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio aí para não passar. Outro dia, em outra oportunidade, eu conto como é que foi a minha trajetória até a faculdade de medicina para vocês. Pessoal, é isso, hein? Um grande abraço para vocês. Continuem comigo aqui, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo e não se vá, que eu vou te mostrar ainda 2 outros produtos que você pode usar, mas que são arriscados se você utilizar de forma errada. Esse vídeo aqui eu falo sobre os riscos da cúrcuma e nesse vídeo aqui sobre os riscos do bicarbonato de sódio. Até daqui a pouco.